Amém. Então, fazendo um comentário aqui do anúncio do nascimento de João Batista, né? Quando o anjo Gabriel anunciou o nascimento de João Batista, no tempo de Herodes, rei da Judéia, no tempo de Herodes, o rei da Judéia, o Zacarias, ele era sacerdote, né? Ele era sacerdote da ordem de Abias, e a mulher dele era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E diz a Bíblia Sagrada que eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, o desejo do coração deste Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e do mar, o desejo do coração dele é que nós, os seus servos, nós, os seus filhos, vivemos na terra irrepreensivelmente, igual Zacarias e Isabel. Amém? Irrepreensivelmente, independente de qualquer rei que esteja reinando. Nosso dever é viver irrepreensivelmente. Amém? Como eles, em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Amém? E mesmo diante deles viverem irrepreensivelmente, eles viverem ali honestamente, justos, eles eram um casal justo, eles não tinham filhos. A Bíblia é bem clara em dizer que ambos eram justos perante Deus. A Bíblia é bem clara em dizer que os dois viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Mas nós sabemos que para Deus a esterilidade não é dificuldade nenhuma. Se Deus quiser dar filhos para um casal, se Deus quiser abençoar um casal com filhos, Ele cura a mulher, Ele cura o homem de qualquer tipo de esterilidade, de qualquer tipo de enfermidade, de qualquer tipo de doença, e lhe dá a bênção, como Ele fez com Zacarias, como Ele fez com Isabel. Não importa se a pessoa tem 90 anos, 100 anos, não importa, porque para Deus a idade não quer dizer nada. Para Deus a idade não significa nada. Amém? Nada. Quando Ele quer, Ele faz. Diz a Bíblia que aconteceu que Zacarias, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor. Para quê? Para lhe oferecer incenso. E toda aquela multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então, o que ocorreu naquele dia? Um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu para Zacarias. Amém? Apareceu para Zacarias. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Zacarias ficou olhando aquele anjo. E diz a Bíblia que Zacarias se turbou. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Veja, a oração de Zacarias foi ouvida. E Isabel, tua mulher, darás à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Amém? E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Muitos se alegrarão no seu nascimento. Por quê? Porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Amém? E o anjo falou mais e disse: ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus,
e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e aos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém. Então Zacarias disse ao anjo: como sabereis isso? Pois eu já sou velho, a minha mulher avançada em idade. Respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia, Zacarias, tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. Amém? Então, nós não devemos nunca colocar dúvida no nosso coração naquilo que Deus falou, naquilo que Deus mandou seus profetas, seus anjos falar para nós. Nunca duvidar, mas crer que acontecerá, porque quem falou foi o próprio Deus, e não fazer como Zacarias. O anjo estava ali, falando para ele, um ser angelical. Mas ele colocou ali uma dúvida porque ele já era velho, a mulher dele já era velha, avançados de idade, e ele não creu. Ele tinha que crer, nós temos que crer na palavra de Deus, porque para o nosso Deus nada é impossível. Ele ressuscita o morto, ele faz o cego enxergar, ele faz o mudo ouvir, ele cura câncer, ele cura a lepra, ele dá vida e vida abundante. Para Deus nada é impossível, nada, absolutamente nada. Ele dá filhos para casal já avançado de idade, para estéril, para a mulher estéril, para um homem estéril que não tem filhos. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Amém? Mas é só para quem crê no poder deste Deus, na glória deste Deus, o Criador dos céus e da terra. Amém? E diz a Bíblia que ele ficou mudo, ele não pôde falar até o dia em que as coisas aconteceram, porquanto ele não creu na palavra do anjo Gabriel, que ao tempo se há de cumprir. E diz a Bíblia que o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo, e saindo ele não podia falar, e entenderam que ele teve uma visão no templo, e falava por aceno e ficou mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. Depois daqueles dias, diz a Bíblia, Isabel, sua mulher, concebeu por 5 meses e se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Amém? Só Deus é que destrói o nosso opróbrio diante dos homens. Deus atentou para Isabel. Deus, o Criador dos céus e da terra, atentou porque Isabel não tinha filhos. Era o opróbrio naquele tempo. A mulher que não tinha, não gerava. Mas Deus atentou. Ele deu um filho abençoado chamado João Batista, um homem segundo o coração de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que veio para ele. O que ele fez? Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E João Batista irá diante dele no espírito e a virtude de Elias. Para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos e aos rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? É só nós crermos na eficácia do Filho de Deus, na poderosa eficácia, poderosa palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus só opera quando a gente crê, quando a gente acredita que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós cogitamos. Deus é muito mais, vai muito mais além daquilo que nós imaginamos, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele transforma pedras em filhos de Abraão. Ele transforma pedras em filhos de Abraão. Para Ele nada é impossível, é só Ele querer.
só Ele querer abençoar e a bênção vem. Ele manda o anjo, e quando o anjo aparecer para nós, nós devemos não temer a Deus, mas amá-lo, honrá-lo, adorá-lo, desejá-lo, porque Ele quer o nosso bem, amém? Ele quer o nosso bem-estar, hoje e para todo sempre, amém?